Pessoal, a letra F aqui, ó. Essa F, né, vamos multiplicar os coeficientes que antecedem os radicais, então vai ficar 6 vezes 5, 30, 30 vezes 8, 240. Eu vou repetir a raiz quadrada e vou ter que multiplicar os radicantes, né? 7 vezes 2, 200. 7 vezes 2 vezes 21, que vai dar 294. Já sabe que esse 244 aqui, 240, perdão, vai ficar multiplicado pela fatoração de 294. Que por 2 dá 147, por 3 é 49, por 7 é 7, por 7 é 1. Então aqui quem está em evidência é o 7, portanto vai ficar 7 ao quadrado. Multiplica pela raiz quadrada agora de quem ficou só, que nesse caso é o 2, e multiplica pela raiz quadrada de 3. Então aqui vai ficar, ó, eu vou eliminar na verdade o expoente 2 pela raiz quadrada, e aí eu multiplico, né, 240 vezes 7, e vai dar 1680. Multiplica, ó, raiz quadrada, repete a raiz quadrada e multiplica os radicantes, 2 vezes 3, ó, 6. Então 1680 multiplicado pela raiz quadrada de 6 vai dar 1680 raiz quadrada de 6, certo? Gente, ó, aqui, né, continuam as correções, é a quinta questão que eu havia passado para vocês, certo? Só para lembrar que é a quinta questão. Então aqui é o seguinte, ó, nós temos que determinar o perímetro de um terreno triangular e ele tem que ser dado em metros. Cada lado tem a sua medida, que vocês estão vendo aqui, né, as suas indicações. No final nós vamos ter que considerar a raiz quadrada de 7, que é igual a 2,105, que é o que pede. Então, antes de mais nada, o perímetro, né, todos nós sabemos que é a soma dos lados. Então, eu posso somar esse lado aqui, cuja medida é 7 raiz quadrada de 28, mais, ó, 5 raiz quadrada de 112, que é a medida desse outro lado, mais a medida desse lado aqui, né, do lado maior, que é 3 raiz quadrada de 175. Então aqui eu vou só indicando o perímetro pela variável P. E aqui é o seguinte, eu não posso somar 7 mais 5 mais 3 porque os radicantes são diferentes, então eu não tenho que fatorar cada um deles. 28 já está bem aqui fatorado, ó, por 2, 14, por 2, 7, por 7 é 1. Portanto, nós vamos ter agora que multiplicar esse 7, né, pela fatoração de 28, mas vocês vão sempre colocar na raiz quadrada para que possa eliminar o máximo possível o expoente pelo índice do radical. E como o 2 está aqui ó, em evidência uma ou duas vezes, eu vou colocar a base, né, 2, ó, 1, 2, então vai ser o quadrado, multiplicado pela raiz quadrada desse 7 aqui, ó, mais, mesma situação vou fazer com os demais, ó, agora vai ficar 5 vezes, já vou acrescentar a raiz quadrada, porque fatorar 112 aqui, ó, por 2 é 56, por 2 28, por 2 14, por 2 7, por 7 é 1. Então o 2 está em evidência. Aí eu vou contar primeiro, ó, 1, 2, vou parar bem aqui, 2, né? Então vai ficar ao quadrado. Multiplicado, raiz quadrada. O 2 aqui está também, né, mais duas vezes. Então para cá a base 2 e aqui também ao quadrado. Aí multiplica raiz quadrada do 7 que ficou uma única vez. Mais, ó, mesma situação aqui, fatora 175. Só que agora esse 3 ficará multiplicado, né? Aí para cá eu vou colocar raiz quadrada, ó, porque fatorando vai dar aí 175 por 5, ó, 35 por 5, 7. E por 7 é 1. O 5 que está em evidência, então para cá eu vou colocar esse 5. Ele está aqui em evidência uma ou duas vezes, então vai ficar ao quadrado. Multiplica pela raiz quadrada do 7 que está sozinho, ó. Então nesse caso vamos ter que fazer o que? Eliminar o expoente 2 pela raiz quadrada, porque você vai cortando, ó, expoente 2 pela raiz quadrada, expoente 2 pela raiz quadrada e expoente 2 pela raiz quadrada. E agora faz o que? Vai multiplicar 7 vezes 2, 14, 14 vezes raiz quadrada de 7, 14 raiz quadrada de 7, mais, ó, vamos multiplicar, ó, 5 vezes 2, 10, 10 vezes 2, 20, 20 vezes raiz quadrada de 7, 20 raiz quadrada de 7, mais, ó, multiplica, 3 vezes 5 é 15, 15 vezes raiz quadrada de 7, 15 raiz quadrada de 7.
Então o perímetro vai ser igual. É bom lembrar que só faz a multiplicação agora desse 7 por 2, porque aqui você eliminou o expoente pelo radical. E assim também foi com os demais. Então agora, como aqui, ó, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 7, todos têm os mesmos radicandos. Ó. Os mesmos radicais, que é a raiz quadrada, e os mesmos radicantes, que são 7, 7, 7. O que isso quer dizer? Quer dizer que você deve somar 14 mais 20, que é 34, 34 mais 15, que é 49. E aí você só repete a raiz quadrada de 7, certo? Aí para finalizar, ó, a resposta não pode ficar assim, porque nessa questão diz que é para nós considerarmos a raiz quadrada de 7, que é igual a 2,65. Então aqui será 49 vezes a raiz quadrada de 7, que nesse caso é 2,65. Portanto, o perímetro vai ser igual a 49 vezes 2,65 será igual a 129,85 metros, né? Se aqui nós temos que dar o perímetro de um terreno triangular, então nesse caso o perímetro vai ser colocado em metros. Então esse é o resultado final. Pessoal, continuando aqui as correções, né? Agora das multiplicações, né, de radicais. Então aqui é a primeira questão. Na letra A tem raiz quadrada de 8 multiplicada pela raiz quadrada de 6. Ó. Raiz quadrada e aqui também a raiz quadrada. Se os radicais são semelhantes, né, você repete e multiplica os radicandos. 8 vezes 6, 48. E agora como é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fatorar 48, então para cá já vou repetir a raiz quadrada, aí o 48 fatorado por 2 é 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3 e por 3 é 1. Então aquela questão de ficar contando de 2 em 2, já que o índice radical é 2, ó, eu faço para cá também. Ó. 1, 2, então seria 2 ao quadrado, ó, multiplicado pela raiz quadrada. 1, 2, ó. Então 2 ao quadrado multiplicado pela raiz quadrada do 3, ficou sozinho. Então aqui nesse caso você vai só eliminar o expoente 2 pela raiz quadrada, né? Já que o índice é 2 e o expoente é 2, elimina um pelo outro. E agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 multiplicado pela raiz quadrada de 3, 4 raiz quadrada de 3. O resultado seria esse. Na B, raiz quadrada de 2 multiplicado pela raiz quadrada de 27. Então, raiz quadrada eu vou repetir e multiplico os radicandos. Ó. 2 vezes 27, ó, é 54. Então já sabe que tem que fatorar também. Ó. 54 por 2, 27, por 3, 9, por 3 é 3 e por 3 é 1. Então de 2 em 2, aquela contagemzinha lá, né, para formar uma potência de expoente 2. Eu tenho 3 em evidência. Ó. Então se o 3 eu vou contar assim, ó, 1, 2 vezes, é porque então para cá vai ficar 3 ao quadrado, multiplicado pela raiz quadrada. Esse 3 aqui, ó, que está sozinho, coloca para cá, ó, multiplicado pela raiz quadrada. O 2 também ficou só para cá, ó. Agora elimino o expoente 2 pela raiz quadrada. Esse 3 aqui eu vou repetir junto com a multiplicação. Por quê? Porque eu tenho que multiplicar 3 vezes 2. E eu vou fazer isso porque aqui a raiz quadrada aqui também é. Então repete a raiz quadrada e multiplica 3 vezes 2, que é 6. Aí agora eu faço a multiplicação. 3 vezes raiz quadrada de 6. 3 raiz quadrada de 6. Essa é a resposta. Na C, eu vou repetir a raiz quadrada e multiplicar. Ó, raiz quadrada repetiu. Mas multiplica os radicandos, né? 42 vezes 28, 1176. E agora eu vou ter que fatorar. Então eu vou repetir a raiz quadrada, né? Vou adicionar a raiz quadrada, a de 2 em 2, ó, igual aquela contagem que nós estávamos fazendo, né? As potências com expoente 2. Então apareceu 2 vezes, é 2 ao quadrado. Raiz quadrada, ó. Ó, esse 2 aqui apareceu, o 2 e o 3 que ficaram agora sozinhos, eu vou deixar para o final. Por quê? Porque eu estou vendo que esse 7 aqui também está em evidência. Então, para cá eu vou colocar 7 ao quadrado. Aí multiplica pela raiz quadrada. Agora sim, ó, do 2 que está sozinho, multiplica pela raiz quadrada de 3 que também está sozinho. A gente fazendo assim é bom que facilita mais, gente. Foi por isso que eu deixei para o final. Agora eu vou eliminar o expoente 2 pela raiz quadrada, o expoente 2 pela raiz quadrada. E multiplica, ó, 2 vezes 7, já que não tem mais radicais, ó, 14, aí multiplicado. Antes disso eu vou repetir a raiz quadrada e faço a mesma multiplicação do item da questão anterior. Então 2 vezes 3, ó, 6.
Aí agora, 14 multiplicado pela raiz quadrada de 6 será 14 raiz quadrada de 6. Essa seria a primeira parte, A, B e C. Pessoal, aqui a letra D, né, continuando as correções. 2 raiz quadrada de 10 vezes 5 raiz quadrada de 30. Já sabe, ó. Número que antecede radical tem que multiplicar um pelo outro. Então, 2 vezes 5 é 10. Raiz quadrada repetiu, né, e multiplica os radicandos. 10 vezes 30, 300. Agora vai ficar 10 vezes a fatoração de 300. Então, você vai colocar a raiz quadrada e fatorar esse 300 aqui, ó, que separadamente, 300 por 2 é 150, por 2 é 75, por 3 25, por 5 é 5 e por 5 é 1. Quais são os números que estão em evidência? Repetindo, 2, 1, 2. Como ele está em evidência duas vezes, aqui a potência é 2 ao quadrado. Aí multiplica a raiz quadrada. Esse 3 está sozinho aqui, eu vou deixar ele para o final. Ok? Por quê? Porque o 5 aqui também está em evidência, ele está duas vezes aparecendo aqui. Então vai ficar 5 ao quadrado. Aí multiplicado pela raiz quadrada. Aí agora sim eu coloco o 3 aqui, porque é uma da forma até de facilitar o cálculo. Então eu vou eliminar o expoente 2 pela raiz quadrada, o expoente 2 pela raiz quadrada e multiplica de uma única vez. 2, melhor dizendo, 10 vezes 2 é 20, 20 vezes 5 é 100, 100 vezes raiz quadrada de 3 é 100 raiz quadrada de 3. Então essa é a resposta. Na letra E, né, sem perca de tempo, ó, raiz quadrada de 8 multiplicado pela raiz quadrada de 12 multiplicado por 10 raiz quadrada de 3. Ó. Observe que nenhum número aqui, ó, antecedendo o radical, aparece. Nem aqui e nem aqui. Seria um mais um, não vai. A multiplicação por 1 você sabe que não vai alterar o resultado. Então dessa forma esse 10 está na frente do radical, vou repetir, certo? Aí eu vou colocar a raiz quadrada, porque agora tem que multiplicar os radicantes. 8 vezes 12 vezes 3, que nesse caso é 288. Como nós vamos ter que fatorar, aqui ficará 10 vezes, ó, aí eu vou colocar a raiz quadrada da fatoração de 288, que por 2, ó, é 144, fatorando, né? Por 2, 72, por 2, 36, por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3 e por 3 é 1. O 2 apareceu aqui, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Mas eu não vou colocar para lá 2 elevado a 4. Por quê? Porque o índice do radical é 2. Então tem que ter pelo menos uma potência com expoente 2. Então é aí que eu vou ficar contando, ó. 1, 2, daquela formazinha lá. Então vai para cá e ficar 2 ao quadrado. Multiplicado, ó, raiz quadrada, ó. Ao 2 aqui, ó. 1, 2. 2 ao quadrado, ó, multiplicado. Esse 2 ficou sozinho aqui, eu deixo para o final. Por quê? Porque tem o 3 aqui aparecendo 1, 2 vezes também. Então, coloco a raiz quadrada e aí eu vou colocar, ó, 2 vezes, então é 3 ao quadrado. Multiplicado pela raiz quadrada desse 2 aqui que ficou sozinho aqui, ó. Eu coloco para cá no final para ficar mais fácil o cálculo. E aí eu vou eliminar o expoente 2 pela raiz quadrada, o expoente 2 pela raiz quadrada, o expoente 2 pela raiz quadrada. Certo? E multiplica tudo de uma única vez, ó. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. 40 vezes 3, 120. 120 multiplicado pela raiz quadrada de 2 é 120 raiz quadrada de 2. Então a resposta, ó, é esse aqui. Pessoal, aqui a segunda questão da página 48, né? Para concluir as correções. E aqui pede duas coisas, né? Para calcular o perímetro e a área da figura retangular. Então, inicialmente aqui vamos iniciar com o perímetro. O perímetro eu vou indicar pela variável P. Ele é dado pela soma dos lados da figura, né? Então aqui, ó, a base aqui, ó, o maior lado é 14 raiz quadrada de 2 centímetros. A altura é indicado por 15 raiz quadrada de 2 centímetros. Como é que eu vou fazer aqui, ó? Como nós temos aqui, ó, como nós temos 1, 2, né? Duas bases, melhor dizendo, nós podemos bem aqui mesmo, ó, multiplicar somente 2 vezes 19, né? Que 2 vezes 19 vai dar
2 vezes 9, 18, vai 1, 38. 38, aí eu vou somar, ó. Aqui nós temos duas alturas. Essa altura aqui é 15 raiz quadrada de 2, e aqui também vai ser isso. Então, como nós temos duas alturas, bem aqui também só faz multiplicar. Então, 2 vezes 15, 30, certo? Aí o perímetro vai ser igual, ó, 38 mais 30, 68. Observa que eu só depois eu só posso somar, né, porque aqui é a raiz quadrada de 2 e aqui também é. Então, nesse caso, no final, você só vai repetir, ó, raiz quadrada de 2 centímetros. E esse é o perímetro dessa figura retangular. Agora, a área de um retângulo é multiplicar a base pela altura. Então, a área vai ser igual, ó, a base é o que? É essa medida aqui, ó, 19 raiz quadrada de 2. Então aqui eu vou colocar 19 raiz quadrada de 2, ó. Aí multiplica. A altura é o que, ó? A altura é o H, né? É o que aqui? 15 raiz quadrada de 2. Então vai colocar 15 raiz quadrada de 2. A área será igual, ó. O que vamos ter que fazer aqui, né, é multiplicar. Vamos ter que multiplicar 19 vezes 15. Como já havia comentado com vocês, que vai dar o que? Que vai dar 285, certo? Aí agora que depois nós vamos passar para a raiz quadrada. Aqui é a raiz quadrada de 2 para multiplicar pela raiz quadrada de 2. Ó. Repete a raiz quadrada, certo? Quantas vezes apareceu aqui? Quantas vezes o 2 vai multiplicar por ele? Ó? 2 vezes. Então aqui eu vou colocar o 2, ó, que é a base da potência, vamos falar dessa forma. Aí como está multiplicando, ó, 1, 2 vezes por ele é o quadrado. Então a área vai ser igual 275, agora vai ficar multiplicado, porque você vai eliminar o expoente 2 pela raiz quadrada. E aí resta 2. Então a área vai ser igual 285 vezes 2 vai dar 570. Como aqui a unidade é em centímetro, né? A área tem que ser, nesse caso, centímetro quadrado. Então é isso. Essa seria a área dessa figura retangular, certo?